Olá a todos da lista de transmissão. Hoje é dia 28 de janeiro, né, de 2025. Agora são 20 horas e 29 minutos. E eu vou relatar aqui, tá, o que aconteceu com um dos caminhões, né? Depois eu relato a questão que houve também com a F4000, mas hoje eu vou falar do Ford Cargo, né? Então eu quero ser bem breve, tá? E bem resumido no que aconteceu para que vocês possam entender. O meu motorista, ele recebeu um chamado para buscar uma empilhadeira em uma propriedade rural. Chegando na propriedade rural, ele tentou, né, colocar a empilhadeira em cima da plataforma, que é a prancha, né? E ali houve o empeno da plataforma. Se não bastasse o empeno da plataforma, quando ela cedeu, ela deu um coice para baixo e quebrou a asa delta. O que é a asa delta? É aquele suporte que você vê nos caminhões prancha, quando eles têm, que puxa um terceiro veículo. Aquele que vai pendurado atrás do caminhão, né? Somente puxado ou pelas duas rodas dianteiras ou pelas duas rodas traseiras, tá bom? Então, aquela peça ali é a asa delta. Nossa, hoje eu tô muito cansado. Mas enfim. E ali, quando houve isso tudo, ele me ligou desesperado, porque eu sempre pedi para eles que quando fosse atender um chamado, olhasse a situação do veículo, fizesse o laudo da situação do veículo, para servir, né, de contraprova, se caso algum cliente reclamar de dano ou algo do tipo. Então, eu dei um intensivo para eles, como se eu fosse motorista de plataforma, entendeu? E aí expliquei para toda vez que for pegar um veículo, que for além do peso que foi determinado e especificado pelo fabricante da plataforma, fazer as observações sobre os laudos do Inmetro. Por quê? Por que o Inmetro? Porque tanto a F4000 como o Ford Cargo são veículos, né, que eram de outra plataforma. A F4000, por exemplo, ela era carroceria. O Ford Cargo ele era baú. Então, quando você faz a mudança de categoria, de baú para carroceria, de carroceria para plataforma, você tem que passar pelo Inmetro, porque senão você não consegue transferir o veículo para o seu nome. E se você trabalhar irregular, você vai ser multado e guinchado. Ou seja, o guincho puxando o guincho, né? Olha que coisa, né? Então eu sempre deixo nos caminhões o laudo do Inmetro, a plaquinha do Inmetro, e lá está especificando o que o fabricante fala a respeito da tonelada que a prancha consegue e o Inmetro. Por quê? Porque se você tiver com o veículo em cima de uma prancha e você passar numa balança, por exemplo, de rodovia, se você está com o veículo, você tem que passar na balança de, de pesagem, né? Se o caminhão estiver vazio, não precisa. E porque ele vai ser aferido na tara o peso que é o caminhão, que eles já sabem, mais o peso do veículo em cima, né? E aí, se tiver contra as informações, você vai ser multado por excesso de carga. Então, eu sempre pedi, olha, se for pegar uma picape, se for pegar uma Sprinter, uma van, enfim, esses carros maiores, olha a tonelada. Quantos quilos tem? 4.000 quilos? 3.000 quilos? O fabricante da plataforma disse que pode carregar quanto? E o Inmetro, quanto? Só que ele esqueceu disso aí, certo? Ele esqueceu e acabou puxando, né, o, o veículo e houve o empeno
da plataforma, correto? Ele me ligou desesperado, fez um vídeo me mostrando. Eu falei com ele, olha, pede desculpa aí o pessoal da propriedade, fala que não tem como e tudo mais. Esse veículo, né, ele tem 5.200 quilos, ou seja, 5 toneladas e 200. A prancha, ela suporta 6, a prancha. Mas os pistão, eles têm a capacidade somente de puxar 4 toneladas e meia. O cabo de aço, né, que é usado com bitola de, de 1 polegada, ele tem a capacidade de puxar 8 toneladas, certo? Então, não era tanto a plataforma, mas sim a condução e a força dos pistão. O certo seria ele puxar um pouco, colocar um suporte por baixo, puxar mais um pouco até nivelar a plataforma, só que ele não tinha experiência para isso. Entendeu? Então ele colocou o veículo, içou a plataforma, puxou mais um pouco, na hora que ele foi içar para deitar, ele envergou. E aí ele, desesperado, me ligou, porque também a frente do caminhão levantou, e quando ele foi voltar, né, esse veículo aí, a frente do caminhão bateu, no caso as rodas, né, bateu no chão por causa do peso lá atrás, e a asa delta bateu com força, segurando o peso tanto da plataforma como do caminhão, e ela teve esse empenho. Aí ele ficou preocupado, com medo, aquela coisa toda, né? Enfim, conversei com ele numa boa, ele tomou as providências e eu pedi que ele voltasse, né? Só que quando a plataforma foi fechar, ela faltou 90 centímetros para encostar próximo ali ao maial, que é aquela parte alta onde fica o giroflex, né? Pronto. Ele retornou. Quando ele chegou na oficina, né, do Webin, eu estive lá, bati as fotos, falei para ele ficar tranquilo. E ali eu consultei, né, alguns lugares que pudesse fazer o desempenho dessa prancha, entendeu? E aí eu tinha encontrado um lugar, só que não tinha agendamento, certo? Então nesse percurso todo, o caminhão ficou parado 3 dias e ali foram resolvidas outras coisas, porque como houve o baque na parte da frente ali, ele desalinhou. Então nós tivemos que levar lá para Itaúna para poder olhar o setor de direção e para poder fazer o alinhamento, certo? Quando ele estava voltando, o trânsito ele estava obstruído por causa de um acidente. Então ele me ligou perguntando se podia cortar por dentro, certo? Ali por Igarapé, você vai por Itaúna, chega em Igarapé e vem, só que o acesso é uma rua de terra. Só que tá muito boa a rua de terra. Por causa dos fazendeiros lá, sempre a patrola, né, passa para cima e para baixo. E próximo à mineradora também, eles mantêm sempre ali em condições, né, por causa dos caminhões da mineradora também. Então ele passou por dentro, certo? Em um dado momento, um ser, né, ele falou comigo em audível voz que ele faria contato com aquele homem. Quem era o homem? Meu funcionário. E ali eu sorri, né, dentro de mim e por fora também, porque eu sabia que uma surpresa ia acontecer com aquela pessoa. E o motivo dele passar ali, porque estava tudo já esquematizado para ele passar por dentro daquela propriedade rural. Em determinado momento, né, o caminhão desligou completamente. Ele ficou preocupado, desceu, olhou se era a bateria
né? Içou, né, a cabine do caminhão para olhar se era alguma coisa lá, algum fio solto, se era o alternador, enfim. Deu a volta no caminhão, olhou, só que lá não tem sinal. Nem da Vivo, nem da Claro, nem da TIM, certo? E ele não sabia o que fazer. Ele pegou o voltímetro, né? E ele foi fazer a ferição na bateria, altímetro. Foi fazer a ferição ali na bateria. E estava dando a carga de 13, 14, né? Ele tentou dar partida, o caminhão não respondia. Enfim, ele ficou aguardando alguém passar, né? Para ele poder pedir uma carona àquela pessoa, deixando o caminhão fechado, para a gente pedir, né? Para que o Ebinho pudesse vir com o caminhão para que pudesse rebocar o outro caminhão, certo? Só que aí eu já sabia tudo que ia acontecer, eu fiquei ligado só de camarote, fechando meu relatório e com a orelha, né, com a audição ligada no que estava acontecendo. Pronto. Agora eu vou entrar aqui num ponto aqui para vocês entenderem. Essa pessoa, ela sabe da minha vivência com esses homens e mulheres do espaço, por quê? Por causa do sítio da minha mãe em Serra Azul, entendeu? Então ele já viu muita coisa, para ele não é novidade, tá? E aí, em dado momento, depois que ele ficou parado ali quase uns 30 minutos, ele vê, né, um objeto esférico pairar um pouco à frente do caminhão, da cabine do caminhão. Ele olhou, e aí, no caso, ele me contou, tá? Agora que eu vou contar para você como foi o relato que ele me contou. Ele viu a esfera, ela se dividiu no meio, desceu um homem bem pequeno, que ele chama de homem alemão. Ele falou que esse homem é branco, com uma cera mais branca, cabelo loiro, olhos azuis, queixo um pouco quadrado, mãos pequenas. A estatura desse homem é de 90 centímetros somente. Ele estava, né, naquele momento, trajando o que ele chamou de roupa de mergulho, que a gente sabe aqui, pelos relatos que eu já contei para vocês, que se trata de um macacão, né, espacial dele. E esse ser desceu, olhou para ele. Quando esse ser aproximou-se do caminhão, do Ford Cargo, as luzes começou a piscar, o caminhão deu partida sozinho, entendeu? Ele se afastou, ficou próximo a um barranco, segundo o que ele me disse, e ali esse ser deu a volta no caminhão, olhou a plataforma onde estava o empeno, que já tinha sido feito o agendamento para que, né, quando tivesse a vaga lá, fazer o desempenho, que demoraria 3 dias. Ele contou que esse ser, após dar a volta no caminhão, colocou a mãozinha que ele descreveu como mão de criança, no ponto exato onde houve o envergamento, né, a envergadura da plataforma. E na hora que ele colocou, ela voltou para o lugar. Ficou totalmente plana novamente. Porém, com aquela marca de descasco, né, porque a tinta descascou, certo? A tinta ficou toda descascada. Aí ele deu a volta de novo, foi lá na frente, onde tem o maial, que é onde fica o giroflex, onde ela não estava conectando. Ele falou assim que ficou tão horrorizado que com a mãozinha ele pegou aquela barra de ferro, né, de 14 milímetros, e ele puxou como se aquele ali fosse um papel. Aí ele deu a volta de novo no caminhão, flutuou, né? No caso ele falou que ele se elevou acima da prancha, colocou os pezinhos em cima da prancha, andou para lá, andou para cá, desceu suavemente, né, da mesma forma que ele subiu, olhou para ele, colocou o braço direito na altura do peito,
como gesto, né, de cumprimento, deu a retaguarda para ele e foi em direção à esfera, e ela, que estava dividida em duas, se tornou uma e se elevou rapidamente para o céu. Dizer assim que a velocidade foi tanta que o caminhão balançou e ficou balançando a cabine do caminhão por alguns minutos, diz ele, que não parava de balançar. E subiu uma poeira que ele falou assim que nunca, nos anos que ele tem de vida, ele viu uma poeira tão densa e tão forte. Mas ele falou que não houve barulho nenhum, a não ser do balanço da cabine do carro, né, do caminhão. Ele falou assim que depois que ele retomou, né, a consciência, que ele estava muito ansioso, ele deu a volta, olhou os pontos onde estava envergado, né, amassado. A única coisa que ficou foi só o descasque, né, da tinta, correto? Só o descasque da tinta. Mesmo porque ele foi agravado essa raspagem da tintura para que o rapaz fizesse o orçamento. Só que, como eu falei, não tinha vaga, a gente teve que esperar, né? E nessa ida em Itaúna e voltando para uma estrada de terra, esse ser, né, que aqui não vou falar dele porque também não tem o porquê de eu falar, não vai acrescentar em nada. Ele simplesmente sentiu o desejo simplesmente de ir fazer isso aí. Então, quando eu falo que esses homens e mulheres do espaço não são brincadeira, é isso aí, entendeu? É isso aí, correto? Era uma coisa que eu, ele, nós podíamos resolver, entendeu? Nós podíamos resolver. E aí, algo inacreditável para muitos, né? Como esses homens e mulheres do espaço, simplesmente foi lá e resolveu. Simplesmente quis resolver. Por quê? Porque viu o desespero que, mesmo eu falando que não tinha problema, estava tudo certo, que a gente ia levar para a oficina para fazer o desempenho, mesmo assim ele não estava dormindo à noite. Por quê? Porque eu tinha dado a ele uma oportunidade de trabalho. E ele estava com medo, porque, poxa, poucos meses dirigindo lá para o senhor Carlos, eu já danifiquei um caminhão. Então a pessoa não fica bem, entendeu? Então ele não estava dormindo, estava muito ansioso, preocupado. Eu via como é que ele estava, eu falava que ele podia ficar tranquilo, né? Mas a pessoa não fica tranquila. A pessoa, quando é responsável, ela não fica tranquila, entendeu? Porque ela quer resolver as coisas. Então, esses seres, por estarem sempre comigo e por ver quem está do meu lado no dia a dia e quem convive comigo, e até mesmo aqueles que já me conhecem, mas não têm acesso a mim e esperam um dia ter acesso a mim, aqueles que ainda irão me conhecer, né, nesses dias que já foram abreviados, eles monitoram tudo. Então viu que aquela pessoa boa estava incomodada por um prejuízo que tinha me dado. Então não precisava de intervenção alienígena por uma coisa tão banal, que foi um acidente de trabalho, onde ninguém ficou machucado a não ser a plataforma, certo? Então é isso que eu queria contar para vocês. Então no meu dia a dia, são tantas coisas que acontecem, mas tantas coisas que vocês ficariam horrorizados. Amanhã eu falo da F4000, porque eu ainda tenho que olhar o vídeo dela, não sei se eu excluí, mas eu, excluindo ou não, eu consigo resgatar. E aí eu explico que foi um fato não semelhante, né? No caso da F4000 foi um caso mais grave, porque o caminhão estava em movimento. E o próprio mecânico, né, que é um grande amigo meu, ele falou: olha, Carlos, jamais em toda a minha experiência um caminhão em movimento seguraria isso da maneira que foi. Aí, nesse caso, ele teve que descer com o caminhão dele para rebocar a F4000. Entendeu? Então, só não houve um acidente
porque amanhã você vai saber, porque eu vou te contar o porquê que não houve o acidente, que era, inclusive, para o motorista ter morrido, que no caso é o filho da dona Célia, o Caio, que estava nesse dia na F4000, entendeu? Que se não fosse a intervenção dos seres que enviou um dispositivo, ele estava morto hoje, certo? Porque o caminhão estava descendo em velocidade, então não tinha como. Aí eu vou compartilhar aí com vocês aí a foto do empenho da prancha e do momento que foi feita a pintura, tá bom? Para não ficar aquela marca lá descascada. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês na data de hoje. E eu encerro aqui o meu áudio, né? Às 20 horas e 50 minutos do dia 28 de janeiro de 2025. Olá a todos da lista de transmissão. Agora são 19 horas e 41 do dia 1º de fevereiro de 2025. Como eu mandei o vídeo aí para vocês aí da F4000, da roda dela, né, que era para ter soltado e causado aí um acidente, né, inclusive fazendo com que o motorista perdesse a vida, né, porque era numa descida. Eu falei para vocês que eu ia explicar para vocês como se deu isso aí, tá? Era por volta das 13 horas, o motorista ele recebeu um chamado, né, para poder fazer um socorro próximo ao sítio da minha mãe. O lugar é muito morro. Quando a Meriene esteve aqui, eu dei uma volta de carro com ela, mostrando inclusive onde ficava o sítio, né, da minha mãe, que é só mata e muita curva, muita descida. Então, o problema se deu na descida. Na descida. Ele recebeu o chamado às 13 horas, falou que levaria 25 minutos, né, para poder chegar até a pessoa, que por incrível que pareça tinha caído, né, com o carro numa valeta. O carro era uma Blazer 98. E aí ele estava indo fazer o socorro, certo? De repente, ele vê que uma peça da roda solta, correto? E quando a peça soltou, ele falou que se ele pisasse no freio seria pior, porque ia ter aquele empuxo para frente, né? E aí a roda ia se jogar mais para frente porque ela estava solta. Eu vou até mostrar num outro vídeo para vocês, tá? É a roda totalmente bamba, solta mesmo, literalmente. E a lateral todinha ia virar, porque é uma descida. A prancha, por estar no meio do caminhão e por ter alongado o chassi, né, da F4000 para receber a prancha, que é 5,5 metros de prancha, ele faria com que o caminhão tombasse. E, consequentemente, né, o motorista morreria. Só que no momento, certo, que ele viu a peça, que é o centro do eixo ali, soltar, ele só pensou em deixar ir descendo, 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 até que saísse da curva e fosse numa reta. Aí, segundo ele ia pisar no freio, né? Só que ele percebeu que nada tinha acontecido. Por quê? Porque quando ele coloca a cabeça para fora e olha, ele falou que estava a 40 e a 50 quilômetros por hora, ele vê uma esfera que ele falou para mim que é semelhante ao tamanho de uma bola dessas de futebol. Eu não fiz questão de entrar na linha temporal
para poder olhar detalhes, para poder narrar para vocês. Eu estou narrando aqui o que ele me contou, tá? E ele viu essa esfera metálica, que eu volto aqui a repetir, segundo ele, é do tamanho de uma bola de futebol. Ele deu essa precisão porque quando se vê algo esférico que se assemelha, o seu cérebro, ele coloca o que vem na frente como exemplo. Não significa que seja exatamente uma bola de futebol, tá? Acoplada onde a peça havia soltado, fazendo força para que a roda não se soltasse. Deu para vocês entenderem? Ele contou para mim que ele retornou com a cabeça para dentro do caminhão, porque ele tinha inclinado um pouco, né, segurando com o braço esquerdo na porta e inclinando o corpo para fora. Ele falou assim que ficou sem reação, sem nada. Nada. E o caminhão foi parando, até que parou totalmente no acostamento, sem que ele colocasse a mão na direção do caminhão. De repente, essa esfera desacoplou ali da roda, onde ela estava fazendo força para que ela ficasse no local e não soltasse. Segundo ele, ela soltou um feixe de laser de cor lilás e mapeou todo o caminhão, inclusive ele, e se elevou lentamente para o céu. Ele falou que pelo para-brisa ele ficou olhando até que ele teve coragem de abrir a porta. Quando ele abriu, ele olhou ela subindo, e segundo ele, ela se acoplou em uma esfera maior, que ele colocou como, tá? Sendo do tamanho do estádio do Atlético Mineiro. Certo? Ele ficou assim apavorado, ele me ligou, me narrou todo o ocorrido, e aí eu entrei em contato, né, com o Ebinho, para que o Ebinho fosse lá, porque nem condições de ligar para o Ebinho ele teve, mesmo também porque era sábado e ninguém sabia, nem tinha certeza, né, que o Ebinho poderia fazer socorro. E aí o Ebinho foi lá, fez o socorro, ele contou pro Ebinho, o Ebinho ficou assim, né, sem saber o que pensar, correto? E ele ficou repetindo isso por algumas horas. Quando ele foi para a oficina, aí o Ebinho me chamou, aí eu estive lá, ele me chamou no canto, conversou, estava muito apavorado, eu falei que aquilo era normal, entendeu? E que não era para ele contar isso para ninguém, que era para ele guardar para ele, que no dia certo, né, ele teria uma outra experiência. Então ele ficou admirado demais, certo? Com o que aconteceu. Então, nesse áudio aqui, por isso que eu não tive muita pressa para gravar, foi somente isso que aconteceu. Não teve nem nada mais, nem nada menos. Tá bom? Por isso que eu mandei primeiro o vídeo aí para vocês, né? E agora eu vou mandar um pedaço de um outro vídeo da roda completamente solta, inclusive só dele movimentar com a mão ela solta todinha na mão dele. Tá bom? Então é isso que eu queria relatar para vocês. Às vezes, né, as pessoas pensam assim, eu queria ver se fosse com outra pessoa, né? E aí, alguma outra pessoa também pode também falar, né? Poxa, tanto acidente que acontece na rodovia, certo? Tantas coisas que acontecem por aí, porque essa proteção toda, né? Só sobre a vida lá do Carlos lá. Talvez seja porque eu me esforço muito para ser obediente, certo? Coisas que a maioria não fazem. Deve ser porque também não sou falso comigo mesmo, né? Deve ser por isso. Então, tem vários porquês que se eu ficar falando aqui com vocês, muitos que não conseguem cumprir nem o mínimo do que eu falo, vão ficar chateados,
e pode até entrar em depressão, mas é a verdade. Por isso que eu sempre disse para vocês e digo quantas vezes eu quiser, até 2036. Depois disso, ninguém vai me ouvir falar nenhuma palavra mais, né? Depois disso, ninguém vai ouvir nenhuma palavra minha mais. Depois do dia 1º de janeiro de 2036. Eu falei várias vezes, não é fácil estar na presença deles. Não é fácil conhecer a Lei Asto, que ninguém nunca falou dela, não existe ela em nenhum livro do mundo, tá? E tentar cumprir o máximo que eu consigo dentro da lei. Lembrando que somos punidos, observados, julgados dioturnamente. E eu garanto para vocês uma coisa: se eu andasse na desobediência, se eu não vivesse na prática o que eu ensino e fosse somente semelhante a um reflexo no espelho, que é o que muitos são, aquela roda teria soltado, aquele homem teria morrido. O prejuízo material para mim pouco importa. O que importava para mim, como importa, é a vida dele, certo? Que eu nem sei se eu poderia fazer voltar, dado as circunstâncias do fato, né? Mesmo também porque teria muitas testemunhas. Então, quando você ensina algo através da sua experiência, com E maiúsculo, e você pratica o que você ensina, e não fica se fazendo de tolo, como muitos, né? Que gosta de dar sermão, gosta de dar ensinamentos, gosta de fazer discursos, e não vive nada do que sai da boca. É isso que acontece. Você não precisa preocupar com nada, que eles cuidam. Que eles cuidam. Entendeu? Da mesma forma que eu, né, que sou o exemplo vivo, que vocês conhecem, pelo menos a maioria de vocês, que já me viu pessoalmente, sou em relação a vocês. Quantas e quantas vezes eu dei testemunho e pessoas testemunharam dias depois daquilo que eu falei, do livramento que aconteceu na vida delas. Quantas e quantas vezes, né? Muitas. Mas muitas mesmo. Por quê? Porque eu observo todo mundo todos os dias. Observo um por um, exceto aqueles que eu já bloqueei com sigilos e códigos, porque não compreenderam, não entenderam o que é essa observação. E esses estão, entre aspas, né? A Deus dará. Não os vejo. Para mim, é como se nem existissem quando eu estou fazendo a observação sobre todos, tanto da minha lista, como da lista do Rodolfo, como aqueles anônimos que assistem, né, através do canal do Rodolfo lá para o YouTube, entendeu? E aqueles que estão em outros países, onde os meus áudios são compartilhados, dublados, legendados para aquele público, entendeu? Então é minha obrigação monitorar, mas não é a minha obrigação mudar o destino de ninguém. A história com H maiúsculo, quem vai escrever são vocês. O caminho não é um, são vários. É você que tem que aprender a qual caminho trilhar. Porque as decisões, elas mudam em um piscar de olhos. Ninguém levanta
Ninguém levanta pela manhã querendo prejudicar alguém. Ninguém quer uma briga no trânsito, ninguém planeja uma briga no trânsito, ninguém planeja chegar na empresa e ser demitido, ninguém planeja o fim de um relacionamento. O que causa as coisas que acontecem, as que acontecem na vida da gente, são resultados de escolhas que fazemos através do nosso pensamento e colocando em prática através da nossa atitude. Certo? Então, quem é fracassado na vida é porque planejou isso a longo prazo. Quem é vencedor na vida é porque também planejou isso a longo prazo. Entendeu? Porque ninguém quer fracassar na vida. São as escolhas que as pessoas fazem é que fazem ela ter aquele resultado. Todo mundo quer vencer na vida, mas são poucos que permanecem até o fim. Poucos. Poucos de verdade. Certo? Então esse áudio, né, contando o que aconteceu com a F4000, né, e estendendo para outros assuntos, que eu compartilho com vocês na data de hoje, tá?